Bom, quanto ah, a outra parte do desenvolvimento da força de um ser, ela, de uma certa forma, reside no fato dele eliminar o vitimismo. Existe um movimento muito grande que, inclusive, muitas pessoas aderem, que é o fato de sentirem-se vítima. Basicamente, todo ser ele está inserido dentro de uma realidade. Essa realidade, basicamente, ela vai haver um contexto. E muitas vezes essa realidade ela é trágica, muitas vezes ela é dura, e aquele ser humano basicamente ele acha que ele foi vítima disso tudo. O grande problema disso, o grande problema de você achar que você é vítima da realidade é que você destrói, você incapacita o seu poder no sentido de mudar essa realidade. Porque concorda comigo que se você está dentro de uma realidade que você não deseja, você é a única pessoa ali que basicamente vai ter que agir para mudar. E a partir do momento que você mina sua força, que você mina sua capacidade, aderindo a um posicionamento de vítima, você não consegue é, 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 exercer a autoridade necessária para mudar o contexto dessa realidade. Porque essa realidade vai depender de você para mudar. Ela não vai mudar por mudar. Ela vai depender de uma ação sua. Lembrando que o mundo reage às suas ações. E você reage às ações do mundo. Só que é impossível a realidade de um ser humano mudar se ele não age. Porque, como eu já disse, o mundo ele vai reagir às suas ações. Então, para que determinadas coisas ocorram no mundo, para que determinadas mudanças ocorram na sua realidade, deve haver ações suas. E essas ações, elas são muito mais eficientes a partir do momento que você age com o entendimento de que é protagonista, com o entendimento de que é um causador de efeito, com o entendimento de que a partir do momento que eu ajo e que eu ajo com mais força, eu consigo sim efetuar mudanças na minha realidade. Até porque essa realidade não vai mudar se não partir de minha ação. Então, é impossível, né? Um ser humano ele ser forte se ele é vítima. A vítima ela sempre vai correr na direção da fraqueza, porque ela vai neutralizar a força automaticamente. A partir do momento que eu já me posiciono como vítima, eu já estou dizendo que eu não tenho poder sobre a realidade. Eu não tenho poder sobre as coisas que estão acontecendo. E se eu retiro o meu poder acerca das coisas, diante das coisas que estão acontecendo, eu basicamente não consigo mudar nada. Enquanto um ser humano se posicionar de vítima, ele terá sua força neutralizada. Então, isso é muito importante para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da sua força. Eu sou o protagonista. Eu ajo, eu intervenho e eu mudo a minha realidade, seja ela qual for. Eu ajo para mudar. Esse posicionamento faz você resolver os problemas da vida, encarar os problemas da vida com a máxima maturidade. E a partir do momento que eu encaro os problemas da vida com a máxima maturidade, eu consigo desenvolver soluções inteligentes para lidar com o meu cotidiano. É preciso que eu lide com o meu cotidiano. Se eu não consigo lidar com o meu cotidiano, ele me invalida. Se eu não consigo lidar com o meu cotidiano, os problemas crescem. Lembrando, problemas que não são resolvidos evoluem. Problemas que não são resolvidos crescem. A partir do momento que eu permito com que os problemas eles ficam sem soluções, eles vão aumentar, porque problemas são como bolas de neve, descendo, né, a ladeira. E é assim que funciona, e essa bola vai cada vez mais aumentando. Até que em um determinado momento, né, você é pego por ela.
E, e aí as coisas são bem piores. Então, isso é muito importante você atentar. E a partir daí, você começa a agir como protagonista, impondo a sua ação, impondo a sua capacidade de resolver os problemas, e de uma certa forma você começa a trazer soluções, a lidar com o cotidiano de uma forma muito mais inteligente, que, de certa forma, vai proporcionar para você uma vida muito melhor. Porque a vida desejada por um ser humano, aquela vida que você almeja, né, os desejos que você tem acerca de obter uma vida com mais qualidade, isso só é obtido a partir do momento que você vai na direção disso, age na direção disso, se impõe na direção disso. Isso é algo construído, é algo que tem que ser, é algo que você tem que percorrer um caminho para atingir. E uma vítima não tem força para isso, por isso que ela não adquire isso. Porque muitas vezes realmente a tua realidade não te favorece. E isso é comum. Isso é comum. Isso é muito comum. A nossa realidade muitas vezes não vai nos favorecer. Mas é aí que está uma oportunidade da gente até mesmo adquirir um nível muito maior como seres humanos. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma realidade que não me favorece, mas eu trabalho para que essa situação mude, mas eu me imponho, eu ajo para mudar essa realidade que no momento eu estou inserido, que não é a realidade que eu desejo. Mas, basicamente, eu tenho a visão, eu tenho o projeto da realidade que eu desejo. Eu só vou alcançar a partir do momento que eu trabalhar na direção disso. E aí é que está o caminho que, basicamente, a gente tem que empreender para atingir essa nova realidade. E como vítima é impossível você chegar lá, né? Então, o desenvolvimento da força, ele está na postura e na mentalidade do protagonismo e na eliminação do vitimismo que traz a fraqueza. A vítima, como o nome já diz, é vítima. Os problemas é basicamente quem ditam as regras. Os problemas é basicamente um efeito que simplesmente ele vem e eu não posso fazer nada. E automaticamente ele acaba sucumbindo àquele ser, ele emerge aquele ser num lamaçal mesmo, e acontece que a saída, ela jamais é alcançada. Por quê? Exatamente por faltar a força. É por isso que eu digo, cara. É por isso que eu digo, a força é tudo. A força é tudo. Não tem como você dizer que a força não é tudo. A força é tudo. A partir do momento que o ser humano ele tem força, ele consegue agir na sua realidade, mudar a sua realidade, atingir a vida desejada e lidar com as pressões que são inevitáveis do cotidiano. Se as pressões elas me sucumbem, eu não vivo. É impossível tocar uma vida na qual as pressões elas fazem você sucumbir. É impossível. Você vai tentar dar um passo, a pressão vai chegar e vai fazer você dar 10 para trás. Você dá um passo para frente, 10 para trás com a pressão. Não tem como. Como é que a gente avança assim? É impossível. Agora, a partir do momento que eu tenho a força, eu tenho a capacidade de lidar com as pressões do cotidiano. E não só eu lido com as pressões, como eu amadureço à medida que as pressões são exercidas em mim. E à medida que as pressões elas vão aumentando de nível, o que é natural, tá? É natural da vida as pressões aumentarem de nível, né? E é por isso que a força ela tem que ser desenvolvida. O que
Que ideia traz essa palavra desenvolvimento? É algo que é constante. É algo que nunca para. Nunca para, nunca para, nunca para, nunca para, nunca para. Eu tô vivendo e eu tô ficando cada vez mais forte, eu tô enrijecendo cada vez mais, né, a minha couraça, e basicamente eu tô ali, desenvolvendo a minha força, resistindo cada vez mais aos problemas do cotidiano. E isso me torna um ser humano cada vez mais forte, cada vez mais capaz de suportar as pressões, e a minha vida ela começa a ficar muito melhor. Porque a partir do momento que eu tenho capacidade de tolerar as pressões, eu não sucumbo por elas. E as pressões, elas são inevitáveis. Você não tem como evitar. Você pode se esconder, mas uma hora uma pressão, ela vai te atingir. Por mais que você se esconda. Porque é assim a vida. As pressões, elas são naturais, elas são inclusive necessárias, porque senão não teriam sido permitidas. Então elas são necessárias de uma certa forma. E basicamente elas precisam ser resistidas. E isso é possível com a força. Então seja um protagonista da sua vida. Entenda que você sim pode tomar a dianteira e basicamente você pode agir na direção da solução de qualquer problema que eventualmente você esteja passando agora. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque agora você não neutraliza mais a sua força. Você corre na direção do desenvolvimento dela. O que ocorre exatamente com a mentalidade protagonista. Tá bom? Então, essa foi a ideia de hoje. Eu espero que você tenha entendido e que a partir de agora livre-se desse vitimismo e passe a adotar aí o protagonismo como mentalidade.